Estes 10 alimentos são secretamente piores para a perda de peso do que o açúcar. E provavelmente consome-os todos os dias. No vídeo de hoje, vamos desvendar os alimentos mais surpreendentes que sabotam os seus objetivos de perda de peso. Vai perceber por que é que eles aumentam os desejos, abrandam o seu metabolismo e o deixam com mais fome do que antes. Fique conosco, porque quando souber quais são, finalmente vai entender por que é que a balança não se mexe. Vamos começar. Número 1. Iogurte aromatizado. O iogurte é muitas vezes vendido como um alimento saudável, mas as variedades aromatizadas são um inimigo sorrateiro da perda de peso. Muitos daqueles iogurtes com fruta no fundo ou inspirados em sobremesas estão carregados de açúcares adicionados, por vezes, mais do que um chocolate. Um único copo pode facilmente conter entre 20 a 25 gramas de açúcar, o que faz disparar o açúcar no sangue, deixa-o com fome novamente e adiciona calorias vazias ao seu dia. Vê baixo teor de gordura, ou feito com fruta verdadeira no rótulo, e parece uma escolha inteligente. Mas quando os fabricantes removem a gordura para tornar o iogurte light, muitas vezes adicionam açúcar para o manter saboroso. O resultado final? Um lanche que não sacia e, na verdade, provoca ainda mais desejos. Se quer um iogurte que ajude na perda de peso, opte por iogurte grego natural e adicione a sua própria fruta ou um fio de mel. Assim, obterá proteínas para se manter saciado, probióticos para a saúde intestinal e nenhum excesso desnecessário de açúcar. Os iogurtes aromatizados podem parecer saudáveis na secção de laticínios, mas são um dos piores culpados a travar o seu progresso. Número 2. Barras de cereais. As barras de cereais parecem um snack prático e saudável, mas se virarem a embalagem, muitas vezes vão encontrar uma lista de açúcares adicionados, xaropes e óleos que as tornam mais parecidas a chocolates do que a alimentos saudáveis. Algumas barras chegam a ter 300 calorias com pouquíssima proteína ou fibra. O problema das barras de cereais é que não saciam. Podem comer uma a pensar que é um snack leve, mas passado uma hora estão com fome outra vez e vão procurar outra coisa. Isso significa que acabam por ingerir mais calorias no geral. Se querem um snack portátil, optem por frutos secos, fruta ou opções ricas em proteína, como iogurtes gregos. Vão mantê-los saciados por muito mais tempo e ajudar-vos a manter o rumo dos vossos objetivos de perda de peso. Terceiro, cereais de pequeno almoço açucarados. Pensariam que começar amanhã com uma taça de cereais é inofensivo, certo? Mas a verdade é que a maioria dessas caixas coloridas que enchem os corredores dos supermercados são basicamente doces disfarçados de pequeno almoço. Estão carregados de açúcar adicionado, hidratos de carbono refinados e quase nenhuma proteína. Essa combinação dispara o açúcar no sangue, dando-vos um pico rápido de energia, mas dentro de 1 ou 2 horas caem a pique. E o que acontece quando caem a pique? Ficam com fome novamente. É por isso que se vêem a petiscar antes mesmo da hora de almoço. Para piorar a situação, os fabricantes muitas vezes colocam rótulos como baixo teor de gordura ou fortificado com vitaminas, para fazer parecer saudável. Mas uma pitada de vitaminas não anula 20 gramas de açúcar por porção. Estudos mostram que comer pequenos almoços ricos em açúcar aumenta os desejos ao longo do dia, o que torna quase impossível manter um déficit calórico. Uma troca mais inteligente é optar por aveia, iogurte grego ou ovos, alimentos que vos mantêm saciados e estáveis por horas. A pior parte dos cereais é que as porções são minúsculas. Quem é que come honestamente apenas meia chávena de cereais? A maioria das pessoas enche uma taça inteira, duplicando ou triplicando as calorias.
Quando acabam, podiam muito bem ter comido sobremesa ao pequeno almoço. Se perder peso é o vosso objetivo, este é um dos primeiros alimentos a eliminar. Número 4. Molhos para salada e condimentos. Esta é surpreendente. As saladas são excelentes para a perda de peso, mas os molhos que lhes adicionamos podem arruiná-las completamente. 2 colheres de sopa de molho ranch cremoso ou molho Caesar podem adicionar entre 200 a 300 calorias, principalmente de óleos e açúcares. A maioria das pessoas serve generosamente, duplicando a contagem de calorias sem se aperceberem. O mesmo se aplica a condimentos como ketchup, molho barbecue e molho agridoce. Podem parecer inofensivos, mas estão carregados de açúcares escondidos. Algumas espremidelas aqui e ali, e de repente transformou uma refeição saudável numa bomba calórica. Estes extras entram na sua dieta e travam a sua perda de peso, não por causa da comida em si, mas por causa dos acompanhamentos. A boa notícia é que não precisa de abdicar do sabor. Troque os molhos pesados por vinagre balsâmico, azeite, ou até umas gotas de sumo de limão. Faça os seus próprios molhos mais leves em casa com iogurte, mostarda ou ervas frescas. Quando controlar o que adiciona à sua salada, ficará surpreendido com a rapidez com que a sua perda de peso avança. Número 5. Bebidas de café aromatizadas. Aquele latte de caramelo ou frappuccino matinal pode parecer uma delícia, mas é basicamente uma sobremesa disfarçada. Uma bebida de café aromatizada de tamanho médio pode conter entre 300 a 600 calorias, e isto antes de adicionar o chantilly. É o equivalente a uma refeição inteira, mas não nos sacia. O pico de açúcar dá-vos energia rápida, mas pouco depois ficam cansados e com mais vontade de comer. Além disso, beber as vossas calorias logo de manhã pode desregular os vossos sinais de fome durante horas, levando a que comam em excesso mais tarde. Estudos demonstram que as calorias líquidas, como estas, não saciam da mesma forma que os alimentos sólidos, o que as torna uma grande armadilha para a perda de peso. Se adoram café, optem por um café simples ou adicionem apenas um pouco de leite e um toque de canela para dar sabor. Assim, obtêm a vossa dose de cafeína sem estarem a beber o que é, basicamente, um batido derretido. Número 6. Pão branco e hidratos de carbono refinados. Pão branco, massa branca, arroz branco, todos partilham o mesmo problema. São desprovidos de fibra e nutrientes, deixando-vos apenas com hidratos de carbono de digestão rápida. Estes hidratos de carbono comportam-se quase como açúcar no vosso corpo. São digeridos rapidamente, elevam os vossos níveis de insulina e pouco tempo depois, deixam-vos novamente com fome. No entanto, não se trata apenas da fome. Os hidratos de carbono refinados promovem o armazenamento de gordura, especialmente na zona da barriga. E quando os vossos níveis de açúcar no sangue andam numa montanha-russa durante todo o dia, o vosso corpo anseia por mais alimentos processados e ricos em calorias. É assim que começa o ciclo de comer em excesso. A investigação mostra que dietas ricas em hidratos de carbono refinados estão ligadas a percentagens mais elevadas de gordura corporal e a um risco acrescido de obesidade. Agora, não estou a dizer que os hidratos de carbono são o inimigo. O vosso corpo precisa deles, mas do tipo certo. Grãos integrais como quinoa, aveia e arroz integral digerem-se lentamente, dão-vos energia constante e, na verdade, ajudam na perda de peso porque vos mantêm saciados por mais tempo. Portanto, em vez de cortarem completamente os hidratos de carbono, troquem apenas os refinados por versões integrais. Número 7. Batatas fritas e snacks. Batatas fritas de pacote, tortilhas, aperitivos de queijo. São os clássicos petiscos de conforto, mas também são dos maiores obstáculos à perda de peso.
Estes alimentos são ricos em hidratos de carbono refinados, cheios de óleos e com a quantidade certa de sal para os tornar viciantes. Sentamo-nos com um pacote, a pensar que vamos comer só um punhado. E antes que nos apercebamos, metade do pacote já foi. O problema com as batatas fritas é que os especialistas em nutrição chamam-lhes calorias vazias. Tem muitas calorias, mas nenhum valor nutricional. Não tem fibra, não tem proteína e não nos saciam por muito tempo. Isso significa que ainda vamos sentir fome depois de as comer, o que leva a comer em excesso. Estudos até classificaram as batatas fritas como um dos maiores contribuintes para o aumento de peso a longo prazo. Se lhe apetecer algo crocante, experimente pipocas, sem as encharcar em manteiga, grão de bico assado ou vegetais crocantes feitos no ar. Vai continuar a ter o crocante sem o excesso de calorias. As batatas fritas podem saber bem no momento, mas para os seus objetivos de perda de peso, são um dos piores inimigos. Número 8. Pizza. A pizza é um dos alimentos mais populares em todo o mundo, mas quando o objetivo é perder peso, é um pesadelo. A maioria das pizzas é feita com bases de farinha refinada, cobertas com queijo e carnes processadas como pepperoni ou enchidos. Isso significa que está a consumir uma refeição rica em hidratos de carbono refinados, gorduras saturadas, sódio e calorias. Tudo numa só fatia. O problema é que ninguém come apenas uma fatia. Uma refeição média de pizza pode facilmente ultrapassar as 1.000 calorias, o que representa metade, ou até mais, das suas necessidades calóricas diárias se estiver a tentar perder peso. Além disso, a combinação de hidratos de carbono e gordura torna a pizza extremamente fácil de comer em excesso, porque atinge em cheio o sistema de recompensa do seu cérebro. Agora, isso significa que nunca mais pode comer pizza? De forma alguma, mas se leva a sério a perda de peso, deve ser uma exceção, não um hábito de sexta-feira à noite. Se adora pizza, experimente fazer a sua em casa com uma base integral, queijo magro e muitos vegetais. Dessa forma, pode continuar a apreciá-la sem comprometer completamente o seu progresso. Nono lugar. Fritos, batatas fritas, frango frito, anéis de cebola. Sim, são deliciosos, mas são basicamente uma bomba calórica prestes a explodir. Os fritos ficam encharcados em óleo, o que os torna extremamente ricos em gordura e calorias. Pior ainda, os óleos utilizados são geralmente óleos vegetais baratos, cheios de gorduras trans, que não só impedem a perda de peso, como também aumentam o risco de doenças cardíacas. A crocância que tanto adora tem um senão. Os fritos são altamente palatáveis, o que significa que são feitos para o fazer comer em excesso. Já alguma vez conseguiu parar numa só batata frita? É quase impossível. A investigação mostra que os fritos não só adicionam calorias extra, como também interferem com os sinais naturais de fome do seu corpo, fazendo-o querer mais, mesmo quando já está saciado. Se não consegue imaginar a vida sem alimentos crocantes, mude para as versões assadas no forno ou fritas na air fryer. Vai reduzir drasticamente as calorias, mantendo a mesma crocância satisfatória. Os fritos não estão apenas a atrasar a sua perda de peso, estão a mantê-lo viciado em comer mais. Número 10. Gelado. Aqui está a verdade. O gelado é a sobremesa na sua forma mais pura. Açúcar mais gordura. E isso é uma combinação perigosa quando se está a tentar perder peso. Uma única taça de gelado premium pode ter 500 calorias ou mais. O problema com o gelado não são apenas as calorias, é o quão viciante ele é. O açúcar e a gordura juntos ativam a dopamina no cérebro, a mesma substância química que nos dá prazer e que torna as substâncias viciantes tão difíceis de largar. É por isso que se pode comer uma taça de gelado, mesmo quando já se está cheio.
Existem gelados de baixas calorias, ou keto no mercado hoje em dia, mas mesmo esses podem encorajar o consumo excessivo. Se deseja algo frio e doce, experimente fruta congelada, como uvas, ou uma taça de smoothie caseira. O gelado é um daqueles alimentos que parece inofensivo no momento, mas que sabota silenciosamente os seus esforços de perda de peso ao longo do tempo. Trocar estes alimentos por opções mais saudáveis fará uma enorme diferença, não só no seu peso, mas também na sua energia e saúde em geral. Subscreva agora para mais dicas de saúde diárias.